Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à quinta-feira dessa 30ª semana do tempo comum. Essas últimas semanas que nos separam aí do final do tempo comum e também do ano litúrgico, né? Nos aproximando da festa de Cristo Rei no último domingo, esse ano dia 26 de novembro, quando iremos declarar o senhorio desse Rei Jesus sobre todos nós. Estamos fazendo um caminho com ele para podermos compreender o que isso vai implicar na vida concreta de cada um. Caso não queiramos nos comprometer, a declaração, mesmo que feita, não terá o menor sentido. É isso que ao longo desse tempo, desse ano, a gente está tentando descobrir à luz da palavra. Cantemos. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àqueles que em vida o amar. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios à vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àquele que em vida o amar. Foi Cristo quem nos mereceu, com a morte, a vida e o céu, e ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àqueles que em vida o amar. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àqueles que em vida o amar. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar
Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje, essa quinta-feira, da 30ª semana do Tempo Comum. Essa semana extremamente importante, onde a liturgia da igreja está nos oferecendo a possibilidade de meditar, à luz da palavra, sobre aquilo que é o essencial na vida de cada um de nós, homens e mulheres, que se declaram crentes nesse Deus que a palavra revela. Essa fé não pode ser algo abstrato, escondido no fundo do nosso coração, mas a fé cristã é prática, eminentemente prática. Já falei várias vezes aqui que a teoria cristã, a discussão que a gente faz, só faz sentido se for resultado de alguma questão que a prática está apresentando, que faz a gente pensar, refletir, discutir sobre, e o resultado dessa discussão tem que voltar para a prática de modo a melhorar a prática. A discussão pela discussão faz o menor sentido. Não somos uma religião teórica, mas eminentemente prática. É por isso que essa semana é tão essencial, porque ela coloca para nós exatamente a origem, o princípio, o fundamento dessa praticidade do cristianismo. E a praticidade reside no fato de que esse Deus que a palavra revela, ele é essencialmente amor. Amor que se traduz em gestos concretos. Amor que leva Deus a ouvir o clamor daqueles que mais precisam. Amor que faz uma escolha preferencial por aquele que tem maior necessidade. Não despreza ninguém, mas é próprio do amor se dirigir aonde a necessidade é maior. Amor que se coloca a serviço exatamente para sanar essa necessidade, para defender o pequeno, o pobre, o simples, para proteger, para defender, para cuidar, para zelar. É por isso que Deus e o mundo são contrários, porque os amores do mundo, e é no plural mesmo, porque o mundo tem tantos amores quantas forem as nossas necessidades de amar, mas com o ingrediente próprio do mundo que transforma e modifica tudo, o interesse. Os amores do mundo são todos interesseiros. É por isso que eles são fugazes, passageiros, porque eles só duram o tempo da exploração. Não tem mais o que explorar, a gente abandona o espaço, a pessoa, e segue adiante, porque a fila anda. Esse ditado diz muito. A fila anda, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar rápido para aproveitar bastante. Os amores do mundo são amores de proveito próprio, que eu busco para me satisfazer. E o amor que tem Deus como princípio é aquele que se permite morrer para não matar, que carrega o fardo, que traz a miséria do outro para o próprio coração, porque o amor nos faz misericordiosos. E isso muda tudo. E a essência é essa do cristianismo. Os cristãos são homens e mulheres que se reconhecem nesse Deus. E ao se reconhecerem nesse Deus, trabalham para que essa essência divina norteie a nossa vida concreta. E a palavra domingo mostrou exatamente isso. A leitura do Êxodo, primeira leitura 22, 20 a 26, mostrou. Ali aquele trecho do Código da Aliança, que ocupa os capítulos 20 a 23 do Êxodo, mas o trecho escolhido de domingo nos mostra, através das categorias do estrangeiro, da viúva, do órfão e do pobre, essa preferência de Javé por essas pessoas. E por que a preferência de Javé por elas? Porque no mundo, essas pessoas não têm ninguém por elas. Elas são um objeto de exploração. Elas não têm aquelas seguranças que as pessoas que estão envolvidas com o mundo possuem. Elas não têm uma pátria, são estrangeiras. Elas não têm um homem numa sociedade machista e patriarcal. A viúva não tem marido, o órfão não tem filho. E o pobre é sozinho, não tem ninguém por ele. Então o mundo se dirige a essas pessoas para explorar, para escravizar, para tirar o pouco que elas têm. O próprio povo de Deus deve se recordar que quando era estrangeiro no Egito, o Egito escravizou. E no capítulo 3 do Êxodo, quando não aguentava mais a escravidão, esse povo clamou. E o clamor, esse grito de dor que brota das entranhas de uma pessoa que está sofrendo e não encontra nada nem ninguém que possa, pelo menos, amenizar o seu sofrimento, grita com toda a força que possui. E esse clamor de quem está sofrendo toca o coração de Deus. E o livro do Êxodo, capítulo 3, diz que Deus se inclinou para ver quem gritava, quem clamava. E ao ver que quem clamava
fazendo sentido o seu clamor, fazia sentido, a vida não era fácil. Compadecido, ele desceu para libertar. E na leitura de domingo, no capítulo 22 do Êxodo, portanto, 19 capítulos depois que Deus ouviu o clamor do povo, ele relembra ao povo que o povo não poderá, quando estiver na terra prometida, também explorar o estrangeiro, maltratar o estrangeiro, porque eles também foram estrangeiros no Egito. E sentir o que é morar numa pátria que não é a sua. Como são as pessoas expatriadas, estrangeiras, numa terra que não lhes pertence. A vida por si só já é difícil. A língua, a cultura, o jeito de ser e de fazer e de viver, é tudo contrário, diferente às vezes, né? E ainda tem que lidar com a ganância, com a esperteza, com o desejo de exploração dos locais. Aqueles hebreus não podem fazer isso. Eles não podem reproduzir na vida deles a experiência de dor e sofrimento que o mundo os fez passar. A ideia é que quando nós fazemos uma experiência com esse Deus que a palavra revela, a gente passa a reproduzir aquilo que nessa experiência a gente entendeu e ganhou. Quando eu experimento um Deus que ouve o meu clamor, é para eu ouvir o clamor dos outros. Quando eu experimento um Deus que me liberta, é para eu libertar os outros. Da experiência com Deus, eu saio marcado por Deus, com a sua imagem mais aflorada em mim. É por isso que não adianta dizer que a gente faz experiência de Deus se a nossa vida continua marcada pelo diabo, é uma incoerência. E a nossa vida será a causa da nossa máscara cair, da casca se quebrar. A vida falará por si. Não explores, não faça sofrer o órfão e a viúva. Porque se clamarem por mim, eu vou escutar. E órfãos ficarão vossos filhos, e viúvas as vossas esposas. Não use a miséria do outro, você que tem um dinheirinho sobrando, para emprestar juros altos, ficando mais rico às custas da miséria do outro. Não foi para isso que Deus te colocou no caminho do outro. Não foi para isso que esse pobre cruzou o seu caminho, foi para ser ajudado, amado. Não seja usurário, cobrando dele juros. E se por qualquer motivo ele não puder te pagar aquela prestação, não pegues seus bens como pagamento. Sobretudo se o único bem que ele tiver é o seu manto. Cobre o seu corpo e impede que o frio mate. Se você pegar de manhã antes do pôr do sol, devolva. Porque se ele gritar, ele vai atender. Deus vai atender. Deus é misericordioso. Êxodo 20, 22, 20 a 26, preparou a gente para o evangelho. Mateus 22, 34 a 40. A controvérsia continua. Os fariseus, sabendo que Jesus fez calar os saduceus, mais uma vez vai ter com eles para experimentá-lo, pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Existe? Nós temos 613 normas. Os 10 mandamentos agora são 613. Tem uma que é maior? Uma norma? Tem um mandamento que, se a gente viver, está tudo ali incluso? Jesus fala: tem. Tudo que está na palavra e na explicitação da palavra tem um único objetivo: fazer a gente entender aquilo que é o essencial. O essencial é o amor. O maior mandamento da lei é o amor. O amor que tem o Pai como fonte, que se revela no Filho Jesus. O primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, por isso amá-lo de todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento. É o que vale. Esse é o primeiro. E Jesus junta a Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18. E o segundo é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aqui que tem problema, né, gente? O cristianismo botou esse probleminha para nós. Ele colocou entre nós e Deus o outro próximo. De modo que Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança, tem a sua imagem no próximo. E tudo que eu faço ao próximo, de bom ou de mal, Deus toma como feito assim. É por isso que não pode maltratar o estrangeiro, explorar o órfão, a viúva, explorar o pobre. Não pode. Porque é explorar o próprio Deus, maltratar o próprio Deus. Cada ato de maltrato que eu faço para o meu próximo, físico, emocional, oral, psicológico, seja o que for, é um ato de maltrato ao próprio Deus. Sobretudo nos pequenos, que precisam da nossa defesa, do nosso cuidado, do nosso pastoreio.
A nossa igreja é uma igreja pastoral, missionária, que vai cuidar, zelar, proteger. Quando eu digo que eu sou da igreja de Jesus e maltrato, esculacho, escurraço, tem um negócio ruim aí que precisa ajustar. Probleminha aí precisa ajustar. E o segundo é semelhante a esse: ame o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Você pode saber tudo, se não fizer esses mandamentos em prática, colocar em prática, deu ruim para você. Santo Agostinho vai dizer: ama e faça o que você quiser, porque quem ama não peca. São Paulo vai falar que o amor é o elo, o vínculo da perfeição. E quando amamos, uma multidão de pecados se apaga em nós. Olha, é o que a comunidade tessalônica está mostrando. Paulo está escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, estamos acompanhando essa primeira carta. Ainda capítulo 1, 5c a 10, São Paulo fala para a comunidade tessalônica da alegria que ele está tendo, de ver que a comunidade está recebendo e vivendo o evangelho que ele pregou na alegria do Espírito. No domingo retrasado ele falava na força do Espírito, não só como palavra humana do apóstolo, mas como palavra de Deus que é. E esse acolhimento da palavra, como palavra de Deus, na força do Espírito, na alegria do Espírito, está fazendo da comunidade tessalônica um sinal, um testemunho do próprio Deus. O apóstolo nem precisa apresentar mais a comunidade, a vida da comunidade fala por si. O amor, a fé, a esperança, que movimentam essa comunidade, faz com que ela seja testemunha para todas as outras igrejas ao seu redor. E o apóstolo se mostra feliz. E nós, como nós estamos? É nessa toada que a gente chega hoje, a quinta-feira. E a palavra vai seguindo essa mesma linha. O evangelho de hoje, né? Nós temos ali Lucas 13, 31 a 35, sequência do evangelho de ontem, né? Ontem terminou, foi no versículo 30, né? Lucas 13, 22 a 30, ontem, né? Aonde Jesus respondeu aquela pergunta, quer dizer, respondeu entre aspas, né? Alguém com a curiosidade perguntou se eram muitos ou poucos os que se salvavam. Ele falou: não sei se muito ou pouco, não interessa. O que interessa é que vocês se esforcem para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entrarão por ele. Cuidado. O mundo não tem nem porta. Eita, mundo velho sem porteiro, o povo diz. Dá para a gente ir à vontade pelo cada lado. Cuidado. Cuidado. A palavra está aqui pedindo cuidado. Porque aí no final não tem como. Depois que a porta se fechar, não adianta bater. Senhor, comemos a tua mesa, ouvimos tua pregação nas praças, curamos em teu nome, expulsamos demônio. E não conheço vocês. Para longe, vocês que só fizeram a iniquidade, a maldade, só viveram do ódio, não do amor. Ah, essa palavra enfureceu o povo, né? Quem está vivendo esse tipo de vida não gostou, né? Ninguém gosta de ser desmascarado, né? Então, hoje o evangelho é a sequência de ontem. E aqueles que se sentirem incomodados com a palavra de Jesus vão agora tramar a sua morte. E Jesus vai ser avisado, né? Um grupo de fariseus, né, que é esse grupo que está se opondo a Jesus, vai falar com Jesus: cuidado, foge daqui porque a coisa não está muito boa para o senhor não, né? Sua palavra, aquilo que o senhor vem fazendo, as autoridades estão gostando não. O Herodes está procurando o senhor para matar o senhor, as autoridades também. Junto com o Herodes está todo mundo furioso, porque a palavra do senhor está desmascarando, trazendo à baila a podridão dessa gente. E quem tem seus podres revelados não gosta, geralmente não gosta. No lugar de tentar mudar de vida, geralmente odeia e quer fazer calar a voz que está dizendo a verdade. Mas Jesus não vai nem se abalar, meu filho. Jesus tem muita consciência da missão que ele veio resolver, ele veio viver, ele veio fazer, ele veio cumprir. A missão que o Pai lhe confiou era uma missão de salvação, que só se concluiria no alto da cruz, entregando a vida para salvar, para revelar o amor infinito de Deus, o que Deus é capaz de fazer por nós. A cruz manifesta o amor infinito, que vai às últimas consequências, a entrega da própria vida. Então Jesus me manda dizer aquela raposa, né? Que eu trabalho hoje, trabalho amanhã e depois. Eu vou para Jerusalém, vou chegar lá, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém.
É lá que vocês vão colocar em prática o desejo mórbido de vocês. E eu vou aceitar. Não porque eu sou mais fraco, mas porque a missão comporta isso. Eu vou aceitar porque essa é a missão que o Pai me deu. Então, Jesus, hoje no Evangelho de São Lucas 13, 31 a 35, diz São Lucas, naquela hora, que hora? Quando Jesus falou o Evangelho de ontem, e botou para quebrar, dizendo que vai ficar do lado de fora, e que não adianta falar que conhece, comeu a mesa, tudo que eles falaram vai ser pior ainda. Comeu a mesa, participou do banquete, e não se comprometeu, ficou ruim, pior. Ouviu a palavra e não viveu a palavra, ficou ruim, ficou pior. Então, cada vez que eles rebatem, fica pior. Não fala muito não, né? Para não se embananar nas palavras. Se não tem vida buscando viver a palavra, é melhor ficar quieto. Né? Boca fechada não é tão mosquito, diz o ditado. Né? Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, ide dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Só vou depois que terminar o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, ele faz um lamento sobre a cidade, né? A cidade que Deus escolheu, a cidade que recebeu tanto de Deus, e agora Deus visita a cidade vai matar aquele que foi enviado pelo Pai. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Olha, que imagem bonita e triste, né? A imagem de Deus como uma galinha que protege seus filhotinhos, seus pintinhos, e quer todos debaixo das suas asas, mas acharam que a proteção não era proteção. E querem matar a galinha para dispersar os pintinhos. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Dirão isso na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós cantamos todos os anos no Domingo dos Ramos e da Paixão do Senhor, na primeira parte. Né? Esse evangelho tem tudo a ver, uma relação estreita com a primeira leitura que a gente está meditando, a carta de Paulo aos Romanos. Hoje, o final do capítulo 8, 31 a 39. Onde o apóstolo vai falar exatamente disso. Como é importante, fundamental, que a nossa vida de fé esteja fundada na experiência que a gente faz desse amor de Deus. A fé verdadeira nasce de uma experiência que eu faço com o amor verdadeiro de Deus. A fé verdadeira não nasce do medo das ameaças que às vezes as igrejas fazem, os líderes religiosos fazem. A fé não nasce do medo do fogo do inferno, nada disso. Fé e medo são excludentes. Um se opõe ao outro. São sentimentos contrários que geram práticas contrárias. A fé verdadeira nasce de uma experiência de amor com esse Deus que envia Jesus, o Filho, que aceita morrer numa vida de obediência até a morte, morte de cruz para salvar. Quando eu entendo isso, algo dentro de mim muda. E quando aquilo que muda dentro de mim é produto dessa experiência, nada me faz voltar atrás. É o que São Paulo vai falar hoje. Quem vai nos separar do amor de Deus? Se eu entendi que Ele é por mim, quem vai ser contra mim? O que vai me causar medo, pânico? Se o maior fez por mim tudo, e eu estou experimentando isso. Eu vou ter medo da espada, da fome, da nudez, do perigo, da morte? Não. Por que eu ainda acho, depois que Deus fez tudo o que pôde fazer, chegando ao máximo de se fazer homem, de morrer na cruz para nos salvar, por que eu acho que Deus ainda quer me castigar? Não vai me dar aquilo que eu preciso para me salvar? Ele vai me dar tudo o que eu preciso. É só experimentá-lo. E nessa experiência adequando a minha vida a Ele. É assim que eu vou vencendo cada obstáculo. Que eu vou superando cada obstáculo. Que eu vou transpondo cada obstáculo que no caminho o diabo vai colocando.
e vou me saindo mais que vencedor, não por mim, que marcado pelo pecado, só pecado, mas graças àquele que primeiro me amou, nos amou, e provou que nos amou, entregando a sua vida para nos salvar. É essa experiência que muda a nossa vida. É disso que se trata. Esse é o ponto que a gente vem aqui ao longo desses anos, com essas reflexões diárias, tentando colocar. Quando eu entendo isso pela experiência que faço, o amor infinito e misericordioso de Deus por mim, eu passo a amar, a ser misericordioso. Eu me coloco na direção do outro, eu vou a caminho do outro para salvar e ser misericordioso com os outros. Então diz São Paulo hoje, né? Romanos 8, 31b a 39. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí. Porque é o medo. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Deus deu o seu próprio filho. O máximo, o mais importante. O que ele não nos dará agora? O mais importante ele já deu. Quem condenará? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós? Será que Deus se contenta em condenar, depois de ter morrido na cruz para salvar? As escolhas da gente podem nos condenar, sim. As opções erradas podem levar a gente para o fundo do poço. Mas não é Deus que condena e castiga. Deus não quer isso. Se ele quisesse isso, ele não morreria na cruz para nos salvar. Quem entrega a vida por amor não quer condenar, quer salvar. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? O mundo produz isso tudo na vida do crente. Mas se você está fincado no amor de Cristo, da experiência que você fez desse amor, e tudo é fichinha. Pois é assim que está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro, diz o profeta Isaías no canto do servo de Javé. Mas se a gente está com esse Deus, a gente vai vencer, vai dizer São Paulo. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Respondendo essa leitura de Romanos 8, final do capítulo 8, 31b a 39, temos o Salmo 108. Salvai-me, Senhor, segundo a vossa bondade. Olha aí. Agi a meu favor, ó Senhor Deus, por amor do vosso nome libertai-me, pois vossa lealdade é benfazeja. Necessitado e infeliz, eis o que sou. Dentro de mim meu coração está ferido. Senhor meu Deus, vinde ajudar-me, salvar-me, segundo o vosso amor e compaixão, para que nisso reconheçam vossa mão e saibam que sois vós que o fizestes. Celebrarei o meu Senhor em alta voz, em meio à multidão hei de louvá-lo, pois ele defende o indigente e o salva daqueles que condenam sua alma. E com esse Salmo 108, nós concluímos a reflexão dessa quinta-feira, 30ª semana do Tempo Comum, sempre pedindo a Deus que Ele nos ajude nessa reta final do ano, vivendo esse mês de novembro, mês escatológico, onde os últimos acontecimentos que marcarão a nossa vida estão sendo colocados à tona: morte, plenitude de morte, julgamento, céu, inferno, purgatório. Que a nossa vida vá se adequando, se ajustando, enquanto estamos a caminho. E que o nosso encontro com o Senhor seja o encontro de uma vida que buscou viver a sua vontade. Uma vida que buscou estar sempre preparada, vivendo ou buscando viver aquilo que Ele, o Senhor, sempre esperou de nós. Que Deus nos ajude, assim seja. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo
eu estarei com Ele. Amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com as vossas vidas. Fiquem em paz, depois em paz saiam para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos. Que Deus abençoe cada um. E até amanhã, se Deus quiser.